Meu irmão e minha irmã, hoje dia 2 de outubro, segunda-feira, a igreja comemora o dia dos Santos Anjos da Guarda, estas criaturas celestiais enviadas por Deus para guiar, para proteger, para iluminar nós, seres humanos. Toda a palavra de Deus fala a respeito dos anjos, Jesus fala a respeito dos anjos. Nós celebrávamos na sexta-feira o dia dos santos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, presenças, ação de Deus na vida dos homens. Esta festa dos Santos Anjos da Guarda foi introduzida na Igreja Católica Romana a partir de 1615. É uma festa recente, vamos dizer assim. Dia de nós recordarmos, então, do nosso anjo da guarda, rezarmos pedindo que, mais uma vez, que também hoje nos proteja, nos guarde, nos ilumine, nos conduza nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor Jesus. Vamos, então, escutar o que nos diz para nós hoje a palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já escutávamos este evangelho há algum tempo atrás, no qual os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus recorda que não é sobre isso que deve ser a pergunta, a discussão, o diálogo entre eles, mas se irão ou não para o reino dos céus. A preocupação deve ser aquela de se converter e de se preparar para ir para o reino dos céus. Jesus, então, chama uma criança e diz: é preciso ser como as crianças, é preciso se converter, é preciso ter a Deus como único direcionador dos seus caminhos. Assim como as crianças confiam unicamente nos seus pais, é preciso que nós confiemos unicamente em Deus, para então podermos seguir os seus caminhos e chegarmos até os céus. Porém, celebrando a festa dos Santos Anjos e Jesus que fala a respeito dos anjos da guarda dessas crianças, este evangelho nos ensina e nos faz pensar que cada pessoa, cada criança tem o seu anjo da guarda. Todos têm um anjo que lhe está ali protegendo, que lhes foi destinado por Deus mesmo para lhe conduzir nestes caminhos aqui da terra, para serem mensageiros, para serem a voz de Deus na vida daquelas pessoas. E Jesus diz isso com um certo tom de ameaça, dizendo: cuidado, porque se vocês tocarem, desprezarem estas crianças, os anjos delas estão junto de Deus, veem a face de Deus, para dizer: cuidado, eles podem falar aquilo que vocês fizeram direto para Deus. O que é então que este evangelho, esta festa, pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é lembrar a cada um de nós do nosso dever, vamos dizer assim, de rezar para o nosso anjo da guarda, de pedir de fato que nos proteja, nos ilumine. Quem de nós, quando era criança, não aprendeu aquela oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muitas vezes a gente esqueceu desta oração e não reza mais, pensando que é oraçãozinha de criança, oração para dormir. Muito pelo contrário, é uma oração muito bonita e que resume toda esta teologia dos anjos, que nós sim somos chamados a fazê-la todo dia, sempre, quando nós estamos passando por uma dificuldade, estamos com medo de uma situação, rezar esta oração, porque os nossos anjos estão sempre ao nosso lado nos protegendo das ciladas do inimigo. Além disso, este evangelho nos fala do cumprimento da promessa de Deus. Se nós voltarmos a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Deus vai dizer assim para os homens: mandei um anjo para que te proteja. Deus cumpre a sua promessa, manda para a nossa vida anjos que nos protegem e que nos guiam, mas também nos pede: escutai a sua voz, ou seja, consultai os anjos, perguntai: devo ir por aqui ou por ali? A voz que muitas vezes nós dizemos que é voz da consciência, pode ser sim a voz do nosso anjo da guarda que diz: faça isso ou faça aquilo, convém que faça isso, não convém que faça aquilo. Este evangelho ainda nos recorda que nenhum, mesmo os mais pequeninos,
são desprezados pelos anjos. Isso nos faz pensar bem. Ultimamente, com esta questão da legalização do aborto, até algumas semanas de gestação, porque alguns afirmam que ainda não são seres humanos autônomos, que ainda não são pessoas humanas, que são apenas uma prolongação do corpo da mulher, que é a mulher que decide, nos faz pensar. De fato, a teologia, de modo especial Santo Tomás de Aquino, nos diz que toda pessoa humana tem o seu anjo da guarda. São Tomás de Aquino dizia que enquanto a criança está no seio da mãe, o mesmo anjo da guarda da mulher, da mãe, também está protegendo aquela criança. Mas que a partir do momento que a criança nasce, ela recebe um outro anjo da guarda que lhe protege exclusivamente. E tendo em vista aquilo que Jesus fala no Evangelho, de que os anjos da guarda estão e veem a face de Deus, é preciso se preocupar com isso também. Se nós decidimos matar uma criança porque dizemos, não, ainda é um feto, ainda é um amontoado de células, talvez teremos que dar contas não apenas com Deus, mas também com o anjo da guarda daquela pessoa, daquela criança. Por isso, pensemos bem, qual é a nossa opinião a respeito destes assuntos de querer decidir quem deve viver ou quem deve morrer. Não é assunto nosso, é assunto de Deus. Que a presença do nosso anjo da guarda seja sempre presente na nossa memória e que a gente possa suplicar a sua intercessão hoje e sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.